Desde 2006, a data de 15 de junho é reconhecida pela Organização das Nações Unidas como marca do enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Já em Mato Grosso do Sul, desde a Lei 5.215 de 2018, o mês de junho é dedicado inteiramente ao combate a esse tipo de violência, com a campanha Junho Prata. A cor prateada se assemelha aos cabelos grisalhos, que simbolizam a sabedoria e maturidade de quem já tem mais de 60 anos. Apoiando essa causa, a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, o Poder Judiciário e entidades representativas vão promover atividades para envolvimento e conscientização da sociedade para a defesa e o respeito à saúde física e psíquica da pessoa idosa. A agenda para o mês de junho traz videoconferências, palestras, programas especiais para televisão, transmissões ao vivo via TV e internet, com participação da Defensoria Pública, do Governo do Estado, da Frente Parlamentar em Defesa do Idoso, apresentações musicais e ainda a transmissão ao vivo do 5º Seminário Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa, com a programação indo até o início do mês de julho. E dando início a esta campanha na TV Alemes, você poderá conferir uma edição especial do programa Ponto de Vista, com a participação do defensor público Matheus Sutana. Bem, está começando agora mais um Ponto de Vista, um espaço aqui na TV Assembleia que a gente preparou para discutir o cruzamento entre o direito e a política. A gente está voltando para o nosso cenário original aqui no saguão do Palácio Guaicurus, só que dessa vez com uma decoração extra. Temos ali o cartaz do Junho Prata. E o que é o Junho Prata? O Junho Prata, graças a uma lei apresentada pelo deputado Renato Câmara, nesse mês a gente comemora aqui em Mato Grosso do Sul, a gente celebra, na verdade, a conscientização dos direitos e também o reforço das políticas públicas voltadas à terceira idade. O prata do nome é uma referência aí ao prateado dos cabelos dos nossos idosos. Como eu tinha falado, a gente está repetindo o cenário, vai repetir também o entrevistado, porque hoje a gente vai falar com o defensor público, Matheus Sutana, que coordena o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Já esteve aqui com a gente, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, Ana Mesa. Então, doutor Matheus, cruzamento entre o direito e a política são dois temas que dependem um do outro, né? Eles se alimentam um do outro e ajudam um ao outro a evoluir. No que tange ao tema do nosso programa de hoje, não é diferente, né? Não. Como que a Constituição aborda a proteção dos direitos dos idosos? Nossa Constituição de 1988 ela é extremamente garantista. Não por outro motivo, ela foi considerada como uma Constituição cidadã. E sobre a temática, Radamés, é importante a gente destacar que existe um fundamento da República Federativa do Brasil, que é a vedação ao preconceito, em especial à questão de idade, faixa etária, enfim. Não se tolera no nosso ordenamento jurídico qualquer tipo de lei, ato normativo ou conduta que vise a discriminar os idosos. Não por outro motivo, surge o Estatuto do Idoso como essa grande norma protetiva à terceira idade. E ela traz, Radamés, um sistema muito interessante de valorização da vida, da liberdade, da educação dos idosos. É muito importante a gente perceber que o cerne ali do Estatuto do Idoso é garantir a dignidade da pessoa humana e a dignidade do idoso. Muito legal a gente destacar que, para ser digno, o idoso tem que ter autonomia. É impossível a gente falar de dignidade sem exercício de autonomia. A gente tem que quebrar o paradigma, e foi esse o recado do Estatuto do Idoso, de quebra do paradigma de que o idoso é um objeto do direito, é algo a ser cuidado e se torna um sujeito de direito. Alguém com autonomia, com liberdade, com autodeterminação, com exercício das suas faculdades e que pode, como bem quer, desenvolver a sua vida da forma que lhe for melhor. Além do Estatuto do Idoso, né, existem outras normas que a Constituição permite para o legislador superveniente tratar isso. Além disso, também é comum a gente se questionar sobre os tratados internacionais, né? Qual é o papel que o direito internacional exerce nesse tipo de política? O que a gente pode falar? O direito internacional ele traz também uma contribuição para a temática. Já existe desde 2015 uma convenção internacional, a Convenção Interamericana de Proteção aos Direitos da Pessoa Idosa, que ainda está pendente de interiorização, né, de trazer esse tratado
tratado para o ordenamento jurídico interno, mas já está encaminhado, né? Já está nos trâmites lá no Congresso Nacional, e é muito interessante porque mostra uma tendência mundial de proteção à pessoa idosa. Eu acho que é esse o grande marco e o grande recado que um tratado internacional sobre a temática do idoso pode trazer para nós. E tem repercussões interessantes. Você disse aí do ordenamento jurídico, não foi só o Estatuto do Idoso que trouxe inovações. O próprio Código Civil traz questões relacionadas, por exemplo, ao direito aos alimentos dos idosos, que é diferente do regramento das demais pessoas. Um exemplo prático. Dentro do Código Civil, se eu for ajuizar uma ação de alimentos, eu preciso ajuizar contra todas as pessoas naquela condição. Eu não posso escolher. Pelo Código Civil, mas se referindo ao idoso, o idoso ele pode escolher. Então, se ele tem, por exemplo, 4 filhos, mas somente um desses filhos tem condição financeira, ele não precisa ajuizar a ação contra os 4, ele pode ajuizar só contra esse filho que tem um poder aquisitivo maior. Essa é só uma das diferenças são várias pelas quais diferenças. os idosos são tratados. São várias diferenças. Há, por exemplo, por previsão constitucional, a questão da gratuidade do transporte público municipal. Existe a questão do direito à saúde, que, lógico, o idoso tem direito à saúde como todos os demais, mas existe algo diferente, Radamés. Existe a prioridade, inclusive na efetivação de políticas públicas. O Estatuto do Idoso ele se preocupou muito com a prioridade. Então, você tem prioridade no atendimento ali do idoso, mas você tem a prioridade também na eleição e na efetivação de políticas públicas. Se o gestor, então, ele tem ali 2 opções, ele deve priorizar as políticas públicas voltadas ao idoso. E lembrando que recentemente teve uma alteração no Estatuto do Idoso que criou uma figura interessante, a figura da prioridade da prioridade. O que isso quer dizer? A prioridade ao quadrado. A prioridade ao quadrado. Idosos acima de 80 anos gozam de uma prioridade ainda maior do que os idosos de 60 anos. Isso tem repercussões processuais, em processos administrativos, ou seja, os processos acabam passando na frente de todos os demais. É muito interessante. E isso aí é uma construção do próprio direito humano, como um ramo independente, né, do direito, um ramo autônomo que reforça esse tipo de importância para o cuidado da população idosa, né? Sim, com certeza. Então, a gente falou do Estatuto do Idoso, também você falou que tem algumas outras legislações tão importantes quanto, inclusive, absorvidas pelo próprio Código Civil. Uhum. E sobre o Junho Prata, aqui em Mato Grosso do Sul? O que uma campanha como essa qual o papel que ela desempenha na promoção dos direitos do idoso? Eu acho extremamente importante, Radamés, a visibilidade que é dada aos direitos em campanhas como essa. Eu acho extremamente importante que isso seja feito, porque isso potencializa os efeitos da lei e quebra um paradigma muito ruim que ainda nós vemos em algumas situações, de se encarar a velhice como algo ruim, como algo deletério, como algo que não merece atenção. É muito importante quando nós temos uma lei estadual que pontua a necessidade de nós valorizarmos os direitos do idoso, de nós falarmos sobre o direito dos idosos. Isso gera visibilidade, isso gera discussão, isso gera uma melhora realmente nos serviços públicos. Todos os atores sociais acabam tendo que interagir, falar sobre isso, gerar banners sobre isso e se pensa sobre isso. Eu acho que se pauta os direitos dos idosos. É muito importante. Como que a Defensoria Pública participou? Essa lei tem 1 ano de existência. Em 2019, foi feito o primeiro seminário estadual de políticas para a população idosa. Qual foi a participação da Defensoria nesse âmbito? Na verdade, a Defensoria, além, obviamente, de todo o trabalho que o Núcleo de Direitos Humanos já tem realizado. A Defensoria, ela tem um trabalho de defesa de direitos humanos. Então, quando se fala em Junho Prata, o ano passado nós participamos de algumas atividades. E como que foi a repercussão? Foi interessante, foi muito boa, porque gera essa questão, né, da Defensoria Pública como apoiadora desta campanha. Eu acho muito interessante, porque aumenta a discussão, gera visibilidade, inclusive nas mídias sociais da própria Defensoria, onde se tem um alcance ali de algumas pessoas. Eu acho muito interessante, sim. E fomenta, inclusive, uma das obrigações da Defensoria Pública, previstas em lei,
né? Muitas pessoas acham que o trabalho da Defensoria Pública é só ajuizar a ação, mas é muito mais do que isso. Então, a gente tem um papel muito importante de educação em direitos. Então, quando a gente fala com a população sobre direitos, a gente está exercendo o nosso papel constitucional. E campanhas como essa valorizam e incentivam atuações institucionais como essa. É sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco, porque eu vou perguntar para o Dr. Matheus qual é a atuação específica da Defensoria e do Núcleo de Direitos Humanos junto à população idosa e todo o trabalho de direitos humanos aqui em Mato Grosso do Sul. A gente volta daqui a pouco, não saia daí. É isso aí, voltando com o segundo bloco do Ponto de Vista, com o nosso entrevistado, o Dr. Matheus Sutana, que coordena atualmente o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública Sul-Mato-Grossense. O tema do nosso programa hoje, como você pode ver atrás de mim, é Junho Prata e a conscientização dos direitos da população idosa. A Defensoria Pública faz parte ativamente dessa proteção e dessa construção, né? Quais são, assim, as principais histórias, as mais curiosas que você pode contar para a gente? Como que a jurisprudência tem recebido toda essa atividade judicial direcionada para a população idosa? Interessante, Radamés. A jurisprudência ela tem decisões bem impactantes no mundo jurídico. Por exemplo, a gente falou no bloco anterior que o idoso tem prioridade na tramitação processual. A famosa prioridade ao quadrado. A prioridade, exatamente. Tanto o maior de 80 anos quanto o maior de 60 anos, que é o idoso, tem prioridade na tramitação dos feitos. Isso gera uma repercussão muito interessante, porque os processos envolvendo os idosos, eles tramitam mais rápido na justiça. Só que interessante que chegou um caso no Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça disse o seguinte: a prioridade é para beneficiar o idoso. Eu não posso usar essa prioridade para prejudicar o idoso. O caso era envolvendo um crédito e uma instituição financeira tentou se utilizar da prioridade contra o idoso. Olha aqui. E aí, de queria fato, receber primeiro. Ele queria receber primeiro se utilizando da prioridade. Quem tem direito a pedir se na verdade, é o próprio Superior idoso, Tribunal não o credor. Exatamente, pontuou que, na verdade, é um benefício para o idoso, né? Então, jamais pode ser usado contra o idoso a regra da prioridade. Existem outras. A questão do Estatuto do Idoso como uma norma cogente, o que isso quer dizer? É uma norma, é uma norma obrigatória. Logo, tem aplicabilidade em todos os contratos que foram celebrados, inclusive contratos celebrados antes do Estatuto do Idoso, mas de trato sucessivo de pagamento mensal, incide aí o Estatuto do Idoso. Só uma observação em relação a isso, porque no Supremo Tribunal Federal está afetado, é um recurso extraordinário que está afetado, com repercussão geral. Significa afetado. Ou seja, é um recurso extraordinário que está na mão do Supremo e ele entendeu que era o caso de julgar esse recurso, mas ainda não julgou. Essa é de forma bem simples. E essa decisão vai ter que repercutir para o Brasil inteiro. Outras ações que versam sobre então, esse mesmo tema. O que se tem? O Estatuto do Idoso é uma norma de ordem pública e aplicação imediata, salvo, e é esse que é o ponto, no caso dos contratos de plano de saúde. Então, com relação especificamente aos contratos de plano de saúde, o Supremo está analisando se o Estatuto do Idoso pode ser aplicado imediatamente aos contratos que foram celebrados antes dele ou não. Então, é a única ressalva. Mas, para todos os outros, já existe essa decisão estabelecendo essa questão. O Superior Tribunal de Justiça também, aí já não é uma notícia muito boa, porque nem só de notícias boas vivem a jurisprudência. Mas é para isso que a Defensoria está aí também, para reverter futuramente. Exatamente. Entender o seguinte, que não existe uma discriminação contra o idoso, o fato da instituição bancária negar empréstimo consignado a idosos, quando a soma da idade do idoso
ao prazo do empréstimo consignado superar 80 anos. Então, algumas instituições bancárias começaram a fazer essa conta e começaram a negar o empréstimo consignado. Isso chegou no STJ. Isso é inconstitucional. Não, o STJ disse que, no caso, não é inconstitucional. Ele disse que é possível essa discriminação, porque entendeu-se que estaria havendo ali uma proteção ao idoso, ao superendividamento, né? Mas isso, no nosso entender, não seria a melhor forma de se proteger os idosos, né? Então, assim, você tem jurisprudência para todos os lados, realmente, e a gente tem que lidar com isso e tem que aprender com elas, para de repente, num próximo momento, conseguir uma decisão judicial mais favorável. E eu fiquei sabendo também que a Defensoria está inovando no atendimento aos idosos e a todos os cidadãos que precisam do socorro dos direitos humanos, né? Conta pra gente essa novidade. Então, Radamés, na verdade, assim, quando se fala em defesa de direitos humanos, se fala em defensoria. Eu sou coordenador do Núcleo de Direitos Humanos, mas isso não significa que só o meu núcleo mexe com direitos humanos. Na verdade, todos os defensores do Estado, contribuição em todas as áreas, área de família, área civil, área de infância e juventude, fazenda pública, questão de saúde, todas essas defensoras e esses defensores lidam e defendem os direitos humanos. E nesse ponto é bom destacar, foi muito bom você ter falado isso, o site da Defensoria Pública, www.defensoria. Novamente a gente deixa aí o recado para que você acesse e conheça. Isso, .def.br. Você consegue entrar ali, fazer um cadastro mínimo, dizer o que está acontecendo, qual é a sua dificuldade, o que está acontecendo. Em até 48 horas, uma defensora ou um defensor público vai te dar um retorno sobre isso. E, doutor, esse meio de atendimento inovando aí na administração pública brasileira, talvez ele não tenha sido criado, mas ele deve ter ganhado muito mais força em razão do distanciamento social que a gente vive hoje, né, causado aí pela pandemia, na verdade, do coronavírus, né? A Defensoria tem feito algum trabalho específico para os cuidados de saúde da população idosa e dos outros assistidos? Com certeza. A Defensoria Pública, por meio do Núcleo de Saúde, Núcleo Institucional de Saúde da Defensoria Pública, tem feito várias ações e recomendações nesse sentido, envolvendo aí a questão da saúde da população e o Covid-19. Inclusive, está em andamento uma constante análise na capital e no interior dos leitos. As defensoras e os defensores públicos têm ido aos hospitais fiscalizar a quantidade de leitos, como é que está, então isso tem sido feito sim. E como que é esse trabalho? Por isso que a gente... Você tem recebido notícias dos seus colegas? É o que a gente tem dito, assim, é muito importante essa integração entre as defensoras e os defensores, né? Então, assim, a partir de uma norma aí da administração superior, foi feita essa força-tarefa em todos esses locais constantes. Lógico que Mato Grosso do Sul é mais um trabalho preventivo, porque, graças a Deus, Mato Grosso do Sul ainda está com um índice relativamente baixo de contaminação em relação a outras partes do país. Mas é sempre bom a gente ficar alerta, a gente ficar fiscalizando, porque isso, em algum momento, pode ser que não fique dessa forma. Então, a gente já tem que ter esses dados anteriormente, até para pleitear, seja por meio de uma negociação extrajudicial ou por meio de uma ação judicial, a ampliação e a adaptação desses leitos, né? Exatamente. E é com esse recado final aqui do nosso entrevistado, Dr. Matheus Sutana, a quem eu agradeço novamente a presença, que a gente vai ficando por aqui. Lembrando que, em casos de violência contra o idoso, o número para denúncias é Disque 100, não se esqueça. Agora, voltando também ao depoimento dele aqui no final, Mato Grosso do Sul está numa situação muito privilegiada em relação ao restante do país, mas isso graças à prevenção que todos temos feito e aqui na TV Assembleia a gente tem alertado para isso todos os dias. Por isso eu vou colocar minha máscara, mas não sem antes pedir para que você assista, compartilhe, curta, envie sugestões de temas para os nossos próximos programas através das nossas mídias sociais. Você pode entrar em contato pela Assembleia Legislativa através do Instagram, do Facebook, do Twitter e do YouTube. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Até mais. Obrigado.